Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou aluna de odontologia na Univale e eu estou fazendo um trabalho com meus colegas, a Cristine, a Elisângela, Francisco, o Gabriel, a Gabriela e a Ágata. E o nosso trabalho é sobre alterações dimensionais e materiais, moldagem e gesso. Bom, a moldagem na odontologia, o que ela é? Ela é um procedimento que ele tem por objetivo fazer um modelo da arcada dentária do paciente. E esse molde ele é usado para planejamento de tratamentos como implantes, confecção de próteses, aparelhos ortodônticos, entre outros. Sou a Elisângela e vou falar para vocês sobre os materiais de moldagem. Temos dois principais tipos de materiais de moldagem, os elastômeros e os hidrocoloides. Os elastômeros são polímeros, compostos constituídos por grande número de pequenas unidades moleculares, materiais elásticos com presa por reação química. Temos 4 tipos de elastômeros: polissulfetos ou mercaptana, silicone de condensação, poliéter, silicone de adição. A polimerização ocorre por um processo de condensação ou adição. Na condensação, há a formação de subproduto, o que pode interferir com a estabilidade dimensional do material. Uma observação: o polissulfeto produz como subproduto água e o silicone de condensação produz etanol. O tempo de trabalho e tempo de presa desses materiais são longos, permitindo que o vazamento do gesso se dê até 30 minutos depois, sem causar alteração no molde. Um caso especial é o poliéter, que pode ser feito vazamento do gesso até uma semana depois. A desinfecção dos moldes deve ser feita após a lavagem em água corrente, borrifar hipoclorito a 1%, colocar em uma embalagem plástica por 10 minutos. Não é recomendado a imersão. O hidrocoloide reversível é composto por um pó contendo alginato de potássio que, quando misturado com água, sofre um processo de gelificação. É de fácil manipulação, baixo custo e hidrofílico, ou seja, bom para a moldagem de mucosas. Porém, tem baixa fidelidade de reprodução e baixa estabilidade dimensional. Por esse motivo, não se utiliza alginato para moldar preparos. Boa noite, meu nome é Gabriel Schmidt Coelho. O que seria a alteração dimensional e por que ela ocorre? A alteração dimensional pode se dar pela contração do material, chamada de cinérese, ou pela expansão do próprio, chamada de embibição. É resultado de uma produção falha, que passou por ações mecânicas, químicas ou térmicas. Bom, o alginato é um material que apresenta tipicamente baixa estabilidade dimensional, devido à suscetibilidade de perda de água por evaporação e exudação de fluidos da sua superfície, chamada cinérese, decorrente da reação contínua do Sol. Dessa forma, o vazamento de modelos obtidos em moldes de alginato deve ser feito imediatamente após a moldagem. E se por algum motivo o vazamento for atrasado, os moldes devem ser armazenados de acordo com as especificações de cada fabricante. Um alginato, assim como pode sofrer com a evaporação e exudação dos líquidos de sua superfície, também sofre com a embebição, que é a absorção dos líquidos à sua superfície. Boa noite a todos. Boa noite a todos, aqui é a Cristine e irei falar sobre gessos. Bom, o gesso ele é obtido por meio da calcinação da gipsita. E como sabemos, a gipsita é a forma hidratada do sulfato de cálcio. Este é um mineral encontrado na natureza como uma massa compacta. Temos algumas formas de utilizar o gesso, como empreenchimento de muflas, fixação de modelos em articulador, aglutinante de revestimento para fundição, mas principalmente em modelos. Temos alguns tipos de gesso. Afinal, são variações no processo de calcinação que resultam em diferentes características de partículas de amidrato e, portanto, em diferentes tipos de gesso.
Temos alguns tipos, como o gesso tipo 1, o gesso tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 e o 5. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O gesso tipo 1, ou gesso para moldagem, ele é idêntico ao tipo 2, exceto pelo acréscimo de amido à sua composição. Atualmente, ele é pouco utilizado na odontologia. O gesso tipo 2, ou gesso comum, ele tem partículas irregulares e porosas. Ele é recomendado para modelos de estudo e modelos para moldeiras de clareamento, que não requerem alta fidelidade e resistência mecânica e abrasão. Este é um gesso que não contém anti-expansivos. Agora sobre o gesso tipo 3 ou pedra. Graças à pressão maior durante a calcinação, realizada ainda em autoclave, formam-se partículas com formato mais uniforme e menos porosas que as do gesso comum. Sais extras são acrescentados ao pó do amidrato para reduzir a expansão de presa, com o objetivo de obter um modelo com maior fidelidade dimensional, usado em modelos sobre os quais são confeccionados trabalhos que requerem maior fidelidade que a obtida com gesso comum, tais como próteses parciais removíveis, moldeiras individuais e próteses oculares. Gesso tipo 4 ou especial contém partículas também do tipo amidrato, porém são ainda mais compactas, lisas e regulares que as do gesso tipo 3, graças à adição do cloreto de cálcio durante a calcinação em autoclave. Sais extras também são acrescentados ao pó de gesso para reduzir a expansão de presa. É recomendado para modelos de trabalho que necessitam de um material com propriedades mecânicas superiores para resistir a impactos e desgaste, como os modelos para a confecção de próteses parciais fixas. Agora falando sobre o gesso tipo 5 ou especial de alta resistência. Este contém partículas resultantes de um processo de calcinação idêntico ao do tipo 4, compressão e cloreto de cálcio para obter partículas mais lisas, compactas e regulares, porém sem adição de sais extras ao pó para reduzir a expansão de presa. Dessa forma, a mistura do gesso tipo 5 com água resulta em um modelo de gipsita com maior expansão que o tipo 4 e com propriedades mecânicas até um pouco mais altas. É um processo utilizado em casos em que é necessário que o modelo tenha dimensões maiores que o do dente original, no intuito de compensar fenômenos de contração no processo de fundição para obtenção de peça protética indireta. Mais especificamente, o gesso tipo 5 ele é utilizado em casos em que a peça protética indireta será constituída de uma liga metálica de alta temperatura de fusão, que contrai muito ao resfriar. Entretanto, esta alta expansão do gesso tipo 5 gera um problema prático. A peça fundida não encaixará no modelo, impedindo as provas da peça do modelo nas etapas seguintes à fundição. Por causa deste inconveniente, o gesso tipo 5 ele é pouco utilizado nos laboratórios de próteses. Embora o preparo do gesso segundo a correta proporção água-pó seja de crucial importância para um desempenho adequado do material, é muito frequente observar a manipulação do a olho, e sem essa proporção correta é onde pode ocorrer a alteração da dimensão final do modelo. O objetivo deste trabalho foi estudar e analisar as alterações dimensionais do gesso. As alterações do modelo podem ocorrer por cinérese e embebição. Por este fator se dá a importância da medida correta do material utilizado, pó e água. Conclui-se que as alterações podem ocorrer somente no final do modelo se este não for realizado com as medidas corretas. Com relação às alterações dimensionais nos moldes de gesso, podemos concluir que o tempo de imersão é o fator mais importante para que não ocorra uma alteração dimensional que comprometa o molde final.